disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Agora vai lá comigo em Tito, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: tendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Curva a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu favor. Muito obrigado pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nesse dia em que estamos aqui na tua presença. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós queremos bendizer o Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa noite, nos ajude para que possamos reter essa palavra poderosa. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ó Deus, que possamos ter convicção no nosso coração. Nós declaramos que somente o Espírito Santo tem a liberdade de agir em nossas vidas, de falar aos nossos ouvidos, de tocar nosso espírito e nossa alma. Nós bloqueamos, Senhor, nosso pensamento, nosso ouvido, os nossos sentidos a qualquer ação do diabo, Senhor. E liberamos o nosso corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo domine sobre nós. Pai, me ajude nessa noite a transferir a palavra do Senhor com graça ao teu povo, porque sem o Senhor nada poder fazer, nada posso fazer. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Queridos, eu quero nessa noite meditar um pouco sobre a palavra convicção, que será o tema básico da nossa meditação nessa noite. Convicção foi algo que Jesus sempre se preocupou. Jesus sempre teve essa preocupação em relação àquilo que os discípulos deles eram convictos. Jesus sempre estava questionando eles em relação da convicção dele. O que eu vou falar aqui agora não está inserido no meu sermão, mas me veio à cabeça aqui. E eu quero expressar para os irmãos, porque... Põe mais um pouquinho de retorno para mim, senão eu vou falar. Isso que eu quero trazer para os queridos irmãos, como eu já falei, não está inserido no sermão, mas o Espírito Santo me trouxe ao coração e eu quero ministrar com vocês. Convicção é algo que você tem que alimentar. Você tem que renovar ela dentro de você. Porque quando você não renova a convicção, você perde o que você tem. E o que eu vou falar com vocês aqui agora, meu amado, é muito sério. Eu gostaria que você prestasse atenção. João Batista, ele foi gerado, ele foi concebido exclusivamente para preparar o caminho do Cordeiro de Deus. Ele foi o precursor
Ele foi o precursor de Jesus, daquele que haveria de vir, do Filho de Deus. Nós temos lá no livro de João, quando Jesus vai ser batizado, a Bíblia diz que João Batista olha e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele toma Jesus pelas mãos para batizar, ele diz: eu que careço ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu o batize. Então, nessas duas atitudes de João Batista, nós observamos o reconhecimento dele de que Jesus era aquele que haveria de vir. E aqui ele demonstra uma convicção quando ele afirma: esse é o Cordeiro de Deus. Ele demonstra uma convicção quando ele afirma: eu que careço ser batizado pelo Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é maior do que eu. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Mas, queridos, muitas vezes nós alimentamos e mantemos a nossa convicção quando tudo está bem. A hora de mostrarmos a convicção é quando a adversidade chega. Aí é que nós temos que mostrar aonde está ou em quem nós temos convicção. E aí a Bíblia diz que quando João Batista é preso, eu estou resumindo a história, que Herodes, ele profetiza contra Herodes, Herodes o prende, e logo após sai a sentença de que ele deveria ser degolado, e aí surge uma dúvida na cabeça de João Batista. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o grande problema hoje de muitos cristãos é que acha que pelo fato de ser cristão não vai passar problemas. Isso é engano. Jesus diz em João 14: no mundo tereis aflição. Então João Batista, enquanto estava sendo aclamado, ele estava ótimo, a multidão seguindo ele, ótimo. Mas quando ele é preso, que sai a sentença da degola, ele sente falta de Jesus. Cadê a convicção? Ele sente falta de Jesus. E aí ele tem dúvidas. Será que esse realmente é o Cristo que eu anunciei? Será que esse realmente é o Filho de Deus? Será que esse realmente é o precursor que eu nasci para anunciar? Será que esse realmente é aquele que eu preguei, que multidões aceitou? Será? A convicção de João Batista é abalada. E aí, ele demonstra isso quando ele chama um dos seus discípulos. Vem cá. 2 dos seus discípulos. Eu quero que vocês façam uma coisa, que vocês me tirem uma dúvida. Olha que coisa. Vocês conseguem imaginar isso? Um homem que foi gerado, foi concebido, gerado, nasceu, foi criado para isso. E aí surge a dúvida. Vem cá. Vai lá correndo. Ache Jesus, procura onde ele estiver. Eu quero que vocês tragam uma resposta. E com certeza os discípulos de João Batista ficaram pasmados com aquilo. Vai lá, procura saber de Jesus. Olha só, procura saber dele, se é ele mesmo, o Cristo que haveria de vir, ou se é outro. Meu Deus, hein? Vocês conseguem entender isso? Vai lá, corre! Eu quero que vocês vão lá, pergunta para ele. Aí os discípulos vão lá correndo. O mestre João Batista quer saber: o Senhor é mesmo Jesus? Nós somos iguaizinhos a João Batista, não somos? Será que nós estamos servindo a Deus? A nossa convicção é abalada na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da dor. É o Senhor mesmo que Jesus, o mestre João Batista quer saber. Eu posso ver na minha meditação Jesus sorrindo, né? Jesus dá aquele sorriso, aí abraça os discípulos de João e diz para eles: volta lá,
diga para João Batista que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os oprimidos do diabo são libertos. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém. Jesus deu uma palavra de restauração ao coração de João Batista, como se estivesse dizendo: não perca a convicção. Eu sou aquele sim que foi anunciado, que você anunciou. Eu sou o Cristo que cura, que liberta. Eu sou o Cristo que traz salvação. Isso é importante, meu amado. E aí Jesus, ele começa a ter preocupação em relação à convicção dos discípulos. Porque Jesus começa a ver atitudes que eles não tinham em demonstrar a convicção. Eles estão me seguindo. Jesus chegou até a dizer uma certa feita: vocês estão me seguindo não pela palavra que eu vos ensino. Que coisa, né? Vocês não têm convicção do que vocês estão ouvindo. Vocês não estão me seguindo pelo que vocês ouvem, pela palavra que eu vos prego, mas vocês estão me seguindo pela comida que eu vos dou, pelo pão, pela água. Isso é triste. Isso é triste. E Jesus o tempo todo trabalhando a convicção deles, trabalhando a fé, trabalhando a atitude. Nós observamos que esses homens, em determinados momentos, não absorveram aquilo que foi ensinado pelo Mestre. Quando Jesus morre, Jesus diz: eu quero me encontrar com todos vocês em Jerusalém. O Filho do Homem há de morrer, no terceiro dia ressuscitará. Estejam juntos em Jerusalém, não saiam de lá, fiquem reunidos, até que de lá vocês sejam revestidos de poder. Eles não tiveram essa convicção. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eles dizem: o Mestre não vai ressuscitar. E eles começaram a se dispersarem. A Bíblia diz que uns foram para a Judéia, outros foram para Samaria, outros foram para Emaús. Não tinham convicção daquilo que aprenderam, daquilo que ouviram. Enquanto Jesus ressuscita, Jesus vai e encontra dois deles. Jesus escolhe dois: eu vou encontrar dois deles, eu quero ouvir o que eles estão discutindo. E aí vai, e chega no caminho de Emaús. Jesus se apresenta agora já ressuscitado e caminha com eles. Querido, quando nós perdemos a convicção, nós perdemos talvez o sentido que deve ser mais apurado na vida do cristão, que é a unção. Porque a Bíblia diz: ouvi, a vossa alma viverá. E os discípulos perderam tanto a convicção, a certeza de que Jesus deveria de ressuscitar, que eles ficam desiludidos. Eles vão para Emaús e Jesus ressuscita e vai caminhando com eles. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles não conseguem reconhecer a voz de Jesus. E eles ali se lamentam. Jesus testa a convicção deles. O que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? E eles são, até em certo ponto, grosseiro com Jesus. É porventura você algum estrangeiro que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Aquele que dizia que era o nosso mestre, que ia restaurar Israel, que morreria, que ao terceiro dia ressuscitou. Até agora não aconteceu nada. Imagina Jesus ouvindo isso. E Jesus olha para ele e diz: ó, nécios de coração, para acreditar em tudo que os profetas disseram para vocês. E aí a Bíblia diz que Jesus foi caminhando com ele e sumiu. Foi quando eles despertaram. Muitas vezes, querido, pode ser tarde quando eu ou você despertarmos para termos convicção do Senhor. E eles tiveram que correr atrás, quando eles deveriam desfrutar a presença do Mestre ali. E quantas vezes nós temos que correr atrás, enquanto Jesus está bem perto de nós, e o que nos resta é convicção. O que nos falta é convicção. O que nos falta é acreditar de que Ele está conosco, de que aquilo que Ele falou acerca de nós, por nós e para nós vai se cumprir. Amém.
isso no coração dos discípulos. Ele está reunido e ele prega uma palavra dura, uma palavra de repreensão, quando ele fala contra o adultério, ele fala contra a idolatria, ele fala contra o eunuco, ele fala contra a rebeldia. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. A multidão o abandonou. E ele traz à tona a convicção, ele testa novamente a convicção dos discípulos. E ele olha para os discípulos e diz: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Pergunte: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Por que Jesus sempre estava batendo nessa tecla? Por que Jesus estava sempre trabalhando a convicção? Jesus mais uma vez olha para os discípulos e pensa. Eu acho que Jesus olhava para eles e disse: o que esses homens pensam de mim? Será que eles acham que eu sou impostor? Será que eles acham que eu sou mentiroso? Será que eles acreditam que eu sou mesmo ou não filho de Deus? E aí Jesus chega mais uma vez para eles e diz: o que vocês acham que eu sou? Tu és Jeremias, olha aí. Tu és Elias. Tu és um dos profetas que ressuscitou e está entre nós. E aí Jesus olha agora de novo para Pedro e diz: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Agora deixa eu me voltar aqui e me ater ao meu sermão. Eu quero definir o que é convicção. Por que Jesus cobrava? Por que Jesus buscava isso? Se você não tem convicção de algo, você não vai se entregar por esse algo. Correto? Então a preocupação de Jesus era essa. Eles têm que ter a convicção de que eu sou. E quando eles tiveram a convicção de quem Jesus era, eles se entregaram para a morte. Se você estuda a vida dos discípulos, você vai ver que o único discípulo que não morreu, desculpe a redundância, da morte morrida, da morte natural, foi João. O resto, todos eles foram enforcados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram lançados na arena, devorados vivos por bestas feras, foram dilacerados. Quando eles tinham convicção de quem eles estavam defendendo, eles se entregaram. Então, deixa eu definir convicção para você aqui. Porque a convicção que Jesus buscava nos discípulos, por que eu e você temos que ter a convicção? Por que muitos desistem? Por que muitos param? Porque não tem convicção do que está servindo ou de quem está servindo. Por isso que Josué toma a decisão dele. Eu já tomei minha decisão. Eu tenho convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, querido, convicção é compromisso. Convicção é você ter o coração naquilo que você faz. Em qualquer área, em qualquer ambiente em que você esteja inserido. Por que você está aqui? Qual a tua convicção? Por que você está inserido nesse corpo? Por que você decidiu servir a Jesus? Se você não tem essa convicção, qualquer coisa vai paralisar você. Tenha convicção de compromisso. É agir como Paulo agiu. Nada vai nos prender, nada vai nos deter. Por isso eu deixo para trás todo embaraço e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Deus por Cristo Jesus. Eu tenho compromisso, eu sei onde eu quero chegar, eu sei a quem eu estou servindo. E aí mais na frente ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é convicção. Convicção é você fazer tudo com paixão. É você entregar
é dedicação a algo que vale a pena. Você está sofrendo, você está decando, você está padecendo, mas você diz: eu sei que vai valer a pena. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei a quem eu estou servindo, eu sei porque eu estou negando o mundo, eu sei porque eu estou dizendo não ao diabo, não ao pecado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ter convicção é você dizer o que Paulo disse a Timóteo. Não que eu já tenha alcançado, Timóteo, mas eu já estou sendo oferecido como expiação. Mas eu sei de uma coisa, eu estou bem certo que existe uma coroa que está me esperando. E aí no final da sua carreira, segundo Timóteo 4,7, ele diz para o seu discípulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor justo juiz me dará. E não somente a mim, mas todos aqueles que têm convicção de que Ele vai voltar. Convicção. Tem uma pesquisa atual. Essa pesquisa diz que essa atual geração, eu já falei até isso na sexta-feira, ela é formada de 90% de pessoas passivas, 8% de pessoas reativas e apenas 2% de pessoas proativas. Olha só que coisa triste, né? 90% das pessoas que foram indagadas são pessoas passivas. São pessoas que vivem a unção de Zeca Pagodinho: deixa acontecer, deixa a vida me levar. São pessoas que não têm convicção da bandeira que está defendendo, para onde está indo, o que está fazendo. 8% são pessoas reativas, pessoas que só tomam atitude quando acontece alguma coisa que o impulsiona a reagir. E 12% somente de pessoas pró-reativas, pessoas que buscam resultado, pessoas que suam a camisa, pessoas que pagam o preço, pessoas que buscam aquilo para o qual foi designada a buscar. É nesse grupo que o Senhor espera que você esteja. Olha o seu irmão, diga para ele: seja proativo. Pessoas proativas são pessoas que sabem o que querem. Pessoas proativas são pessoas que sabem para onde está indo. Pessoas proativas são pessoas que têm convicção do que querem. Portanto, quem tem convicção constrói seu destino. Quem tem convicção alcança seus alvos. Quem tem convicção tem forças intrínsecas e extrínsecas, ou seja, tem motivações internas e externas para buscar aquilo pelo qual ele luta. Quem tem convicção tem visão do projeto. Quem tem convicção quebra limites. Quem tem convicção rompe barreiras e desafios que se levantam diante de si. Alguém disse certa feita: se você não tem em quem se apoiar, qualquer coisa vai fazer você cair. Que coisa, hein? Isso é falta de convicção. Se você não tem em quem ou em quem você se apoiar, qualquer coisa vai fazer você cair. Você pode até ter uma estrutura que lhe faça segurar, mas você não vai estar inserido nessa estrutura. Você vai cair. O dicionário define convicção. Olha só que coisa tremenda, a força dessa palavra. O dicionário define convicção como crença firme e vigorosa. Entenda isso, violenta. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Tem uma expressão bíblica que diz com violência. Olha a definição de crença, de convicção. Crença firme,
vigorosa, ou seja, com força, com solidez, consolidado, que bate e não se abala. Agora, a convicção é muito mais do que isso que eu estou falando com você aqui. E foi isso que Jesus tentou ensinar para os discípulos. Convicção inclui valores. Convicção inclui compromisso e motivação. Se você é uma pessoa que tem convicção, você vai se portar de maneira digna. Amém? Os seus valores não serão negociáveis. Seus valores não serão negociáveis. Quando o apóstolo Pedro, agora já um homem de convicção, e é bom lembrar que quando ele disse: Senhor, eu vou com o Senhor onde o Senhor for, Pedro não tinha convicção do que estava falando. E Jesus disse para ele: Pedro, quando você se converter, você vai ganhar seu irmão, você vai ganhar seus irmãos. E Jesus sabia que estava falando isso. Logo em seguida Jesus disse: em verdade, eu te digo, que antes de dar o cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro não tinha convicção. Mas quando Pedro se converte, nós lemos lá em Atos capítulo 9, quando os homens tentam parar ele de pregar, ele diz: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Isso aí é o quê? Convicção. Quando lá em Atos dos Apóstolos, algumas pessoas chegam para Pedro e dizem: olha, me dá esse Espírito Santo, nós vamos lhe dar muito dinheiro para você nos dar essa unção, para que a gente possa ganhar muito dinheiro. Pedro olha para eles e diz: seja o teu dinheiro para a tua perdição, para mim não serve. Isso é convicção, convicção de valores. O cristão não pode negociar os seus valores. Ele tem convicção de que ele tem que ser santo, como a Bíblia diz: seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Quem tem convicção não negocia valores. Valores são inegociáveis. Quem tem convicção não se corrompe. Você pode até cair porque nós somos carnes, mas nós vamos lutar para isso não acontecer. Convicção inclui valores, compromisso, e é isso que Jesus buscava neles. Você pode observar, todas as vezes que Jesus fala dos discípulos em relação à convicção, Jesus está buscando compromisso com eles. Motivação. Em um dos livros que eu li, o professor Hendricks, um dos escritores, falando sobre convicção, ele define convicção e crença, que é uma diferença muito grande. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E ele define crença de convicção. Ele diz: crença é algo que nós vamos defender. Convicção é aquilo pelo qual nós somos capazes de dar a vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Entenda isso aqui. Fala comigo, diga agora, por isso que Jesus olha para Pedro, e quando Pedro diz: Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for. Não é verdade? Ele acreditava que Jesus era o Cristo, mas ele não tinha convicção. E aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, o cálice que eu vou beber, você não pode beber ainda. Porque Pedro tinha crença. É isso que Hendrick está dizendo. Crença é algo que nós vamos defender. Quer ver uma coisa? Será que nós estávamos prontos hoje? Alguém chegar aqui e dizer: eu não creio em Jesus. Isso vai irritar a gente, não vai? Agora, se chegasse agora aqui um grupo de terroristas aqui dentro agora, pegasse um agora, vai morrer. Cara, viu, Luiz? Vem cá, vou pegar Benjamin aqui agora. Esse menino vai morrer aqui na frente de todo mundo agora. E você vai negar Jesus. Você dizer o que a gente vai fazer?
seria a nossa? Aí é a hora de mostrar convicção. Crença é algo que nós vamos defender. Convicção é aquilo pelo qual nós somos capazes de dar vida. Por isso que Paulo disse: o morrer para mim é viver, é Cristo. Vê o que vier contra a minha vida, eu estou pronto para dar a minha vida. Jesus, ele disse: eu sei o que eu vim fazer. Ele tinha convicção, ele estava pronto para dar a vida dele. Convicção determina nossa conduta, nos motivam a agir de determinada maneira. Quando alguém passa a ser seguidor de Jesus, por exemplo, ele simplesmente não faz coisas porque os outros seguidores sugerem ou seguem ou exigem que ele faça. Ele ora, lê a Bíblia e comparece aos cultos porque ele tem convicção do que ele quer. Não é para o pastor ver que você está aqui, senão não vale de nada a nossa vida. De nada. Paulo disse: quando eu era criança, eu agia como criança, eu discorria como criança, mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de criança. Agora eu tenho convicção do que eu falo, do que eu quero e o que eu estou buscando. O grande problema, querido, é que nós precisamos crescer, e quando nós não temos convicção, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: eu tinha muita coisa a ensinar vocês, mas vocês são crianças, são meninos. Eu era criança, eu agia como criança, mas agora eu sou homem, eu sou velho, tenho maturidade, eu tenho convicção do que eu quero. As crianças aprendem de maneira similar. Entretanto, quando crescemos e nos tornamos adultos, maduros, desenvolvemos nossa própria razão para fazer o que fazemos, e essa razão se transforma em convicções. Vamos ver rapidamente aqui alguns princípios importantes sobre convicções. Primeiro, convicções são essenciais para gerar crescimento e maturidade. Fala para o seu irmão que está do seu lado, diga: convicções são essenciais para gerar crescimento e maturidade. Amém? Se você não tem convicção de algo, você não vai amadurecer, você não vai crescer. O ironia no mundo atual é que as pessoas têm fortes convicções sobre questões pouco importantes: esporte, roupa, música. Quer ver? Que time você segue? Você torce? Tá vendo? Que time você torce? Convicção. Você torce pro Bahia. Entendeu? É fácil de se ter convicção em coisa supérflua. Então tem pessoas que têm convicções, esporte, roupa, música, mas são fracas a respeito de coisas importantes. Exemplo: a diferença entre o certo e o errado. Poderia fazer alguns questionamentos aqui, de pessoas a dizer: eu não sei se isso é certo ou errado, eu tenho minhas dúvidas. Eu quero que você pense, meu amado, sobre suas convicções. Será que suas convicções são fracas no tocante às coisas espirituais? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7: peça, porém, com fé, em nada duvidando, convicção. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fala comigo, diga: falta de convicção. Falta de convicção. Fala como? Vocês estão sem convicção. Fala comigo, diga: falta de convicção. Falta de convicção. É um impedimento para a bênção de Deus em nossa vida.
novo para você. Tiago 1, versículo 6 e 7. Peça com fé, com convicção, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só a parte B do versículo que diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem que não tem convicção, ele não alcançará nada de Deus. Nossas convicções não nos deixam seguir a multidão descuidadamente. Por isso eu acredito que o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, quando ele diz lá em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Por que as pessoas se dobram às coisas do mundo? Por que as pessoas se conformam com as coisas do mundo? Porque não tem convicção. E por isso Paulo disse: não se conforme. Quem tem convicção não se conforma com as coisas do mundo. A nossa convicção em Deus, amado, nos ajudará a sermos diligentes e continuarmos a crescer. Quando eu falo diligente, eu estou falando de diligência. Quando eu falo de diligência, eu estou falando daquilo que é minucioso, cuidadoso. Quando nós temos convicção, nós somos cuidadosos com as coisas de Deus. Nós somos diligentes. E crescimento exige compromisso, tem esforço que requer convicção. Sem convicções acerca do que queremos, nós ficaremos desestimulados e desistiríamos logo. Paramos. Jesus disse, eu já falei aqui: vocês também querem me deixar? Ninguém persiste em executar uma tarefa difícil, ao menos que estejam convencidos de uma boa razão para fazê-lo. Vou repetir de novo, se guardar isso. Ou melhor, eu quero que você repita, diga: eu não persistirei em executar a tarefa de Deus, a menos que eu esteja convencido dessa boa razão que Deus me designou para fazer. Pedro disse, eu já falei aqui também, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Portanto, se quisermos ter convicção, nós precisamos nos aplicar a orar, a estudar a Bíblia e viver os princípios do reino de Deus na nossa vida cotidiana. Portanto, querido, quem tem convicção sabe o que fazer, porque tem conhecimento. Quem tem convicção sabe por que fazer, porque tem perspectiva. Quem tem convicção sabe como fazer, porque tem habilidade para isso, busca conhecimento e sabedoria de Deus. E ouça o que eu vou lhe dizer agora, quero que você nunca esqueça isso. As pessoas que causaram grande impacto nesse mundo, na história, para o bem ou para o mal, foram aquelas pessoas que tinham convicções vigorosas e profundas. Nenhuma das pessoas que abalaram a história mundial abalaram por qualquer coisa. Eles tinham um ideal, eles tinham uma bandeira, eles tinham algo a defender, eles tinham convicção do que eles queriam. Elas não eram necessariamente as mais inteligentes, elas não eram necessariamente as mais ricas ou as mais instruídas, mas as suas convicções fizeram mover o mundo. A pessoa que está do seu lado, diga: a tua convicção será tudo na tua vida. Eu quero concluir essa ministração. Eu não sei porquê, mas eu sempre lembro desses ordinários em minhas ministrações. Digo ordinário porque eram aqueles que executavam ordem, né? Ordinários. Quando eu falo sobre convicção, eu lembro dos
kamikazes. Quando eu falo de convicção, eu lembro dos terroristas, né? Porque aqueles homens dão a vida, porque eles acreditam que eles estão servindo a Allah, que Allah mandou fazer. Eles pegam dezenas e centenas de bombas e se envolvem nelas, explodem-se, dão uma vida, porque eles têm convicção do que eles estão servindo. Imagina se nós cristãos, amados, colocássemos essa palavra em evidência em nossa vida, com convicção de que aquele que falou é fiel para cumprir tudo que ele disse. Os terroristas, os kamikazes que entravam nos seus aviões na Segunda Guerra Mundial e se precipitavam nos navios, entregavam sua vida pela causa do seu país, pela sua bandeira, entregavam uma vida. Por isso que Hendrik ele diz que crença é você acreditar em algo, mas convicção é você entregar a sua vida por ela. Pergunta para o seu irmão: você está pronto a entregar a vida por Jesus? Quando nós temos convicções fortes naquilo que nós servimos ou seguimos, isso evitará que a sociedade ao seu redor nos modele segundo o seu padrão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir de novo para vocês. Quando temos convicções fortes naquilo que servimos ou seguimos, isso evitará que a sociedade ao nosso redor nos modele segundo o seu padrão. Por isso que Paulo diz: não se conforme com esse mundo. Qual a tua convicção? Nós somos chamados para influenciarmos e não para sermos influenciados. Amém. A nossa convicção tem que sobressair diante do mundo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E a Bíblia diz: se o sal foi insípido, para nada presta. A nossa convicção não terá nenhum valor se não ser lançada no chão e pisada pelos homens, como diz a palavra. Ah, Jesus, fala comigo: convicção. Convicção. Fica de pé onde você está, amado, em nome de Jesus. Deixa eu, uma coisa que eu vou dizer pesada agora aqui na igreja. Eu gosto de chocar a igreja como o mestre fazia, né? Demônios têm muito mais convicção do que muitos crentes. Infelizmente, como diz minha esposa, né? Infelizmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o demônio sabe quem é Deus, conhece quem é Jesus e sabe muito bem a capacidade e o que ele pode fazer. E nós não temos essa convicção que ele tem. Você quer ver? O que aconteceu com o endemoniado de Gadareno? O endemoniado de Gadara, quando ele vê Jesus, ele se prostra e adora. O que eu tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O Senhor veio me atormentar antes do tempo. Ele tinha convicção de que Jesus era Senhor, de que Jesus era Filho de Deus e de que Jesus tinha autoridade sobre ele. E quantos de nós não temos essa convicção? Eu acabei de falar de João Batista. Vai perguntar se ele é o Cristo mesmo ou se ele é Levi. Mas o demônio se prostra e diz: tu és Jesus, do Filho do Deus vivo. Para apoiar o Senhor Jesus. Quando nós não somente tivermos crença, mas convicção, nós poderemos pensar em mudar alguma coisa. Enquanto não, nós vamos crendo, buscando a convicção. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
colocamos as nossas vidas agora nas tuas mãos. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, possa gerar em nós, ainda que seja necessário tocar no Senhor, porque muitos de nós muitas vezes somos Tomé, e para que Tomé, Senhor, tivesse convicção, não bastou ele ouvir que o Senhor ressuscitou, não bastou ele ver que o Senhor estava ali presente, ele precisou tocar para ter convicção. E o Senhor estendeu as mãos para ele e disse: venha, toque aqui nas minhas feridas. Só o Senhor, que quando ele tocou nas feridas, ele reconheceu e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas ele foi reprovado por uma convicção fragilizada. O Senhor disse: Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados que nunca me viram, mas que têm convicção em mim. Sabe que eu ressuscitei, que eu vivo para sempre. Aleluia. Então, Senhor, gera em nós essa convicção. Gera em nós convicção, Senhor. Convicção nas circunstâncias, nos problemas, nas agonias da vida, nas agruras da vida, na dor. Dá-nos convicção para em tudo, Senhor nós damos graças a Ti. Nós queremos sim sentir dor, nós queremos sim, Senhor, chorar, nós queremos sim dizer está doendo, nós queremos sim, Senhor, sentir angústias, mas nós queremos ter convicção de que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós queremos ter a convicção, Senhor, de que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nome de Jesus, eu gostaria que você orasse com o irmão que está do seu lado agora.